Deus é bom. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Ficamos de pé e leiamos, portanto, a palavra que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Hoje estaremos começando uma série de mensagens sobre a vida do rei Davi, um dos maiores personagens da história bíblica, e nós queremos, a partir de hoje, nas terças-feiras, refletir um pouco sobre a vida deste homem que não marcou só o seu tempo, mas também todas as gerações posteriores. E nós vamos entender algumas coisas, algumas lições da parte de Deus para as nossas vidas nos dias atuais. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim o texto sagrado: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche o teu vaso de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venha comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem é este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco é este o que o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os 7 filhos, ou os seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência,
E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é o homem. Samuel pegou o chifre de azeite, ou a botija de azeite, e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Graças a Deus. Verso 13. Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Como eu disse aos irmãos, queremos começar uma série de estudos. Eu gosto de trabalhar com séries, sempre ministrando uma sequência, determinados temas. Me sinto assim mais confortável para estudar e percebo que também é mais didático. A gente consegue ter um aprendizado melhor, um crescimento melhor nessas questões. E se tratando de questões biográficas, a biografia de determinados homens, isso nos chama mais atenção. E Davi, ele é o personagem bíblico que ocupa o maior espaço na Bíblia Sagrada. Se você olhar a biografia de Abraão, cerca de 16 capítulos foi reservado para contar a sua história. Se você olhar a biografia de José, cerca de 16 capítulos conta a sua história. Se você olhar a biografia de Davi, são cerca de 66 capítulos, 59 referências no Novo Testamento. Então, ele ocupa um espaço muito grande na história bíblica, como um dos reis mais bem-sucedidos da história de Israel. Mas quando nós lemos o capítulo 16, nos faz entender um pouco do contexto, de como as coisas aconteceram, para que Davi estivesse agora a esse ponto, sendo consagrado. Nós vamos olhar que a nação de Israel não era regida por reis, ela era regida por juízes. Isso nós encontramos desde os livros de Josué, livro dos juízes, que há uma descrição de várias vezes que os reis, que os juízes assumiam a nação, e cada vez que um juiz tomava conta da nação, a nação estava bem. Mas não havia um projeto de governamental, quase que não vai, um dia sai. Então não havia um projeto de liderança política para tomar conta daquele país. Não havia uma sucessão um após o outro para liderar. Uma vez que a pessoa cumpria aquele papel, livrando Israel da mão de algum inimigo, então ele se sentia na obrigação, ou não se sentia obrigado a continuar com aquela nação. E aí a Bíblia diz que Israel, sem liderança, cada um fazia o que bem lhe parecia, caía no pecado novamente, e outro juiz ocupava o lugar daquele povo. A Bíblia diz que isso durou até o momento em que Samuel estava no controle da nação. A Bíblia diz que Samuel, profeta Samuel, foi escolhido por Deus, dado a sua mãe oferece ele no templo, e ele ali é criado à presença de Deus, na presença de Deus, pelo sacerdote, ou sumo sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, pecaram contra Deus, cometeram iniquidades terríveis ao Senhor, e a Bíblia assim, então, tira o governo da mão daquela família e entrega nas mãos de Samuel. Mas passou o tempo, Samuel fez um bom trabalho, um bom governo, uma boa liderança como juiz, como sumo sacerdote, como profeta daquela nação. E a Bíblia diz que chegou um tempo que a velhice
chegou para ele, a idade chegou, e ele já não tinha mais como tomar conta da nação. Então ele passou o poder da liderança para os filhos, e a Bíblia diz que então seus filhos se desviaram do seu caminho, não foram como ele, foram dominados pela avareza e caíram em pecados e entristeceu a nação de Israel. E a Bíblia diz então que a nação agora, diante desse cenário, cria um desejo de ter um rei. Desceu no coração deles que eles queriam ter um rei, como as outras nações. Chamaram o velho Samuel, o profeta, e disse: olha, Samuel, nós não queremos que os seus filhos fiquem governando a gente. Seus filhos não têm condição de continuar. Mas a Bíblia vai nos dizer que por trás daquela rejeição para com Samuel, o próprio Deus tomou como uma rejeição dele. Deus é tanto que percebe que Samuel ficou triste e disse: olha, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Então nós vamos fazer o que eles estão querendo, nós vamos dar um rei para Israel, mas você vai explicar quais são as condições, as exigências que um rei ou uma nação tem que cumprir para ter um rei. Há critérios aí que eles vão precisar estabelecer e eles vão precisar pagar, né, esse preço para terem um rei. E a Bíblia diz que eles dizem para Samuel: nós queremos ser igual às outras nações, queremos ter um rei que fique à frente das nossas batalhas, das nossas guerras, das nossas lutas. E há um perigo muito grande quando o povo de Deus quer se parecer com o povo do mundo, quando o povo de Deus quer se parecer com a sociedade secular, com a sociedade atual. A gente precisa entender que nós não somos para ser uma cópia do mundo, muito pelo contrário, nós temos que ser referência, nós temos que ser padrão para essa sociedade. Eles precisam olhar para a gente e ver em nós, né, símbolo de pureza, de honestidade, de integridade, de fé, de liderança, de exemplo, e não ao contrário. A Bíblia diz que a nação de Israel desejou ser igual às outras nações, e eles eram uma teocracia. O que é uma teocracia? Eles eram liderados diretamente por Deus, mas agora eles queriam, de forma democrática, escolher um rei, e queriam ter uma dinastia. Não chega a ser uma democracia, mas eles queriam, pela escolha do povo, escolher alguém que fosse ser o líder deles. E há uma coisa que as pessoas precisam separar, e muita gente fala: não, mas a igreja tem que ser democrática, porque a gente vive num país onde exerce-se a democracia, né? Pelo menos em parte, alguém passa ou pensa que exerce totalmente a democracia, mas a nossa democracia é muito influenciada pelo poder da riqueza, dos grandes empresários, dos homens que mandam no país através das manipulações, redes sociais, informações que chegam até nós. Nós não conseguimos filtrar 100% para termos um voto tão independente, tão puro como deveria ser, mas somos uma democracia, estamos em aperfeiçoamento. E aí às vezes a gente quer transferir a democracia para as questões de Deus. E há um detalhe que a gente precisa entender: a igreja, ela não é um reino democrático, ela é um reino teocrático. O que é isso? A igreja, ela é regida por Deus. O reino ou a regência da igreja está nas escrituras sagradas, é a Bíblia que rege a igreja. Alguém vai dizer: mas a igreja tem voto, vota em alguma coisa, escolhe uma diretoria, escolhe determinados cargos. Sim, esses votos são de valores para a instituição. A instituição tem primeiro tesoureiro, tem um presidente. A instituição tem os seus primeiro e segundo vice, ela tem seus cargos, mas a igreja como corpo, ela tem pastor, ela tem presbítero, ela tem obreiros escolhidos por Deus, dados por Deus. É tanto que a Bíblia diz que Deus é quem deu pastores à igreja. Deus é quem chama, quem escolhe, é quem capacita, é quem elege os seus filhos para trabalhar à frente da igreja, à frente do povo. Eu posso ser escolhido como pastor da igreja e também ser escolhido pela instituição a assumir um cargo na instituição, na diretoria, e um cargo na diretoria da igreja.
mas eu preciso entender que eu tenho que separar, ou conseguir entender esse mecanismo, onde a igreja tem a sua dupla cidadania, uma cidadania terrena e uma cidadania espiritual. E na regência da igreja prevalece a regência espiritual. Deus é quem está no controle da igreja, é Deus quem dá as normas, é Deus quem dita as regras, é Deus que tem que estar, mas tem lugar que Deus não está, mas está errado. Quem precisa controlar a igreja, quem precisa reger a igreja, quem precisa dar normas para a igreja, o padrão da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa regra de fé. É ela que precisa ser estudada, compreendida, amada, aceita, e crescermos assim na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que pode dizer glória ao nome do Senhor Jesus? Israel rejeita Samuel. Israel agora quer um rei. Israel agora quer um rei para eles. E a Bíblia diz que Deus escolhe Saul. Então Saul era a escolha, o que o povo queria. Um homem alto, bonito, moreno, corpo atlético, em pé na frente dos outros homens. Ele passava, diz que o máximo que os outros homens chegavam no porte físico dele era na altura do ombro, né? Era um homem bem atlético, com um belo corpo, boa aparência, porte físico. Era o homem que Israel queria para representá-los, para ser alguém que estaria ali, né, diante daquela situação, diante daquele lugar. E a Bíblia diz então, queridos, que Israel quis aquele rei, recebeu aquele rei, mas aquele homem não conseguiu viver a vontade de Deus. Aquele homem não conseguiu viver o que Deus queria para ele, os planos que Deus queria para ele, os planos que Deus queria para aquela nação. Era um homem que, quando errava, toda vez que pecava, ele não tinha a humildade de reconhecer as suas falhas, e quando assim o fazia com uma desculpa, colocando a culpa em alguém. Houve uma certa feita que Samuel o corrigiu, e ele disse assim para Samuel: eu fiz isso por causa do povo, eu pequei por causa do povo, o povo apelou, o povo insistiu, e eu fiz para agradar o povo. Houve um momento em que ele disse para Samuel: Samuel, eu quero que você se apresente diante de Israel comigo, para que o povo me veja bem, para que garanta as aparências da coisa. Então ele era aquele homem preocupado mais com a opinião pública do que com a opinião de Deus, preocupado mais com o que as pessoas achavam dele do que o que Deus achava dele, do que o que Deus se importava com ele. E às vezes nós temos essa mesma tendência a estar preocupado com a opinião, com o ibope, né? Com o que as outras pessoas pensam, com o que as outras pessoas dizem. Queremos agradar as pessoas e a gente se esquece de agradar o nosso Deus. Saul é um exemplo, é uma lição para todos os homens dessa terra aprender uma coisa. Primeiro, a nossa maior preocupação tem que ser em agradar, em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, ela precisa prevalecer sobre a minha e sobre a sua vida. A vontade de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus o rejeitou. Havia pecados, mas não havia arrependimento. Havia pecados, mas não havia alguém inclinado para receber aquilo que Deus tinha para receber. E a Bíblia diz que Deus então traz a palavra até o profeta Samuel. E diz: Samuel, até quando você vai ter dó? Até quando você vai sentir pena? Porque, irmãos, é impossível, na condição de profeta, na condição de pastor, na condição de líder, você se envolver com a obra de Deus, com pessoas, e o seu coração não estar nisso. Por mais que uma pessoa seja obstinada, que peca, que erra, que falha, o seu coração sente quando você está batalhando por alguém, lutando por alguém, querendo que esse alguém melhore e esse alguém não melhora. Samuel está sentindo dó, está sentindo pena. Sabe por que ele está sentindo isso? Porque Saul foi um investimento que ele fez. Foi um investimento que ele foi ali também. Ele colocou o óleo sobre aquela cabeça. Ele queria que aquele rapaz desse certo. Ele acompanhou aquele ministério de perto. Ele aconselhou, ele exortou. Mas aquele rapaz estava agora dando errado.
Aquele rapaz agora estava falhando, e às vezes nós sentimos dó por causa disso, porque nós somos seres humanos, e como humanos, bons humanos, se importamos uns com os outros. E era por isso que Samuel talvez estava tão apegado a Saul, e ele estava com dó. Talvez, sabe por que ele estava com dó? Porque talvez ele tinha investido muito tempo do seu passado, muita coisa tinha sido colocada ali. E às vezes quando você olha para trás e você vê uma vida, quanto tempo eu gastei nisso, quanto tempo eu gastei com essa pessoa, quantas horas de aconselhamento, quantas horas de palavra, de unção, de oração, quantas vezes eu saí de determinados lugares para aconselhar, e agora vê aquela pessoa dando errado, vê aquela pessoa falhando. Às vezes é assim no casamento, às vezes é assim na vida, às vezes é assim nos filhos, às vezes é assim com amigos, com pessoas que você investe tempo da sua vida aconselhando essa pessoa para que ela possa dar certo, para que ela possa ser bem sucedida, mas há pessoas que ouvem os seus conselhos, parece que entra num ouvido e sai no outro. Há pessoas que você senta, já aconteceu isso comigo, eu sentar com uma pessoa e dizer: olha, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa, pastor, eu quero uma opinião sua, o que é que você quer? Eu queria saber se eu posso vender isso aqui. Aí você dá um conselho para você: se você vender, tu vai cair nesse problema, você vai ter esse problema, você vai fazer passar por isso, se você fazer isso, você vai... o caminho para você não é esse que você está tomando. Ô pastor, foi bom conversar contigo, meu Deus, como foi esclarecedor conversar contigo. Rapaz, o senhor abriu a minha mente, olha que visão que o senhor mostrou agora eu percebi o que o senhor me ensinou aqui, vou botar em prática. No outro dia, fulano vendeu, fulano errou. Você espera aí, mas a pessoa saiu daqui convencida. Ela disse que tinha entendido o que eu expliquei. E aí depois a pessoa volta dizendo: rapaz, quebrei a cara, eu não lhe ouvi, eu não lhe escutei. E você sente pena, você sente dó, você se compadece de uma pessoa como essa. Mas agora chega Deus dizendo: olha, até quando você vai sentir pena de quem eu rejeitei? Até quando você vai sentir dó? Você vai ficar com pena de quem eu já deixei de lado, de quem eu já abri mão? Irmãos, tem hora que a gente quer ser mais misericordioso do que Jesus. Tem hora que a gente quer ter mais misericórdia do que o próprio Deus. A gente quer investir, quer lutar com a pessoa a quem Deus disse: esse aí, deixa aí que eu vou tratar de forma diferente. O meu negócio com ele, eu já rejeitei esse daí, eu não quero mais esse aí para mim não me serve. E a gente quer lutar com aquilo que Deus já não está lutando mais. A gente quer ficar com aquilo que Deus não quer que a gente fica. A gente quer brigar por aquilo que Deus já não quer que a gente briga. Se Deus mandou abrir mão de alguma coisa, abra. Se a gente for: Senhor, pelo amor, meu Deus, Deus está dizendo para você essa noite: abra a mão, esquece. Deixa aquilo que eu mandei deixar, desapega daquilo que eu mandei desapegar, olha para frente, caminha, segue, porque Deus quer te dar vitória pelo poder da sua palavra. Quem é que pode adorar ao nome do Senhor Jesus? Aleluia! Às vezes nós queremos brigar com Deus quando Deus mandou a gente deixar. Deus mandou sair da cidade, Deus mandou sair do lugar, Deus mandou sair do bairro, Deus mandou sair do trabalho, Deus mandou sair do emprego, Deus mandou mudar. Deus mandou largar um relacionamento, um namoro que estava prejudicando. Mas já está noivo, está prejudicando, vai destruir tua vida. Deus não quer, sai fora. Sai fora. Não tenha medo de tomar decisões agora, porque depois vai ser caro demais. Vai ser muito alto para consertar depois. Deus está falando ao coração de alguém aqui esta noite. Quem é que pode dizer glória ao nome do Senhor Jesus? Quem é que pode dizer: Senhor, tenha misericórdia? Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que então Deus diz a ele: olha, até quando você vai ter dó? Enche o teu vaso de azeite, coloca unção no teu vaso, e vai o teu caminho, vai para onde eu estou mandando você ir. E a Bíblia diz que o caminho era para ir para a casa de Jessé. E a Bíblia diz que ele pergunta: Senhor, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí Deus diz: você não precisa falar tudo, fala só
parte do que você tem que fazer. Não precisa dizer para o rejeitado quem é o novo que eu vou colocar no lugar. Não precisa confrontar. Tem coisa, meu irmão, que é para você guardar para você. Só contar no tempo certo, na hora certa. Tem segredos de Deus que a gente tem que guardar no coração. Olha o que Deus disse para Samuel: passa, se perguntar, fala só do sacrifício e não fala do rei, não fala da consagração. Ei, aprenda a guardar os segredos de Deus, aprenda a guardar os mistérios do Senhor, aprenda a guardar aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Ah, pastor Renato, mas nessa época de rede social está difícil guardar alguma coisa, né? A gente quer contar tudo, quer postar tudo, quer falar tudo, quer contar tudo, quer mostrar tudo. Tem gente que confunde, acha que rede social é o quarto dele, é a casa dele. É rede social, meu irmão, o mundo está vendo. Postou, todo mundo está vendo. Publicou, é da conta de todo mundo se intromete, dá palpite, critica, e você que vai tendo que se virar com as críticas, excluir, bloquear, sei lá, deletar. É rede social. E aí se expõe, e aí se esquece de que tem coisa que a gente tem que guardar. Samuel estava preocupado: o que eu vou fazer, Senhor? Se ele me perguntar, diga que você está indo até a cidade de Belém para adorar o meu nome. Fala simplesmente o necessário, o suficiente. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Tem coisa, meu irmão, que é segredo seu e Deus. Espera Deus fazer. Depois que Deus fazer, todo mundo vai saber. Depois que Deus colocar na tua mão, todo mundo vai ficar sabendo. Depois que Deus colocar na tua vida, todo mundo vai ficar sabendo. Depois que Deus colocar na tua casa, todo mundo vai ficar sabendo. Mas espera Deus fazer. Espera Deus agir, espera Deus trabalhar. Deixa o tempo de Deus na tua vida e na tua casa. Só quem pega esta palavra, toma posse, dá lugar, recebe esta palavra da parte do Senhor Jesus. Oh, aleluias! Oh, glória! Vai lá, Samuel, na casa de Jessé. Quando Jessé chega, quando ele chega na cidade de Belém, de cara os anciãos vêm receber. E os anciãos já vão chegando e dizem: olha, é de paz. Que tempo era difícil, era esse que eles estavam vivendo. Tempo de muita preocupação, de muita angústia. A ponto de um profeta chegar numa cidade, já todo mundo perguntar: o senhor está vindo em paz? O que aconteceu? Por que o senhor está aqui? Isso é de paz. Calma, vim em paz. Vim consagrar o Senhor. E eu quero que todo mundo se prepare, se purifica, porque nós iremos prestar um culto ao nosso Deus. É de paz. É uma palavra de paz que eu estou trazendo. É um tempo de paz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Entra na casa de Jessé. E ao entrar na casa de Jessé, ele diz: olha, Deus me falou que ele escolheu um homem nesta casa para ser o rei. Deus colocou no meu coração que nesta casa tem alguém que será o rei de Israel. E às vezes nós somos mestres em escolher pela aparência, em escolher pelaquilo que parece para nós. Mas a Bíblia diz que todos aqueles foram passando, e Deus disse: esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. Não é que Davi era feio. O texto diz que ele era ruivo e de boa aparência. Não era que ele era um menininho, uma criancinha. Era um jovem, talvez os seus 17, 18 anos de idade. E a Bíblia diz que nem o próprio pai lembrou dele. Estava no campo apacentando e cuidando das ovelhas do pai. E o pai vai passando um por um. E o próprio Samuel criou expectativa de que era algum deles. E Deus disse: não, o homem que eu estou escolhendo é um homem segundo o meu coração.
Há uma tradução que diz: é o homem que segue o meu coração, é o homem que procura o meu coração, é o homem que agrada o meu coração, é um homem que procura agradar a mim o tempo todo. Era o homem que Deus estava procurando. Deus não queria alguém que tinha nome, credencial, um nome famoso, família famosa. Era alguém que tinha todas as etiquetas possíveis. Não era essa a pessoa que Deus estava procurando. Deus estava procurando alguém que estava preocupado em tocar o coração de Deus, em não desagradar a Deus. Toda vez que Davi errava, ele caía de joelhos, pedia perdão a Deus, voltava-se dos seus pecados, mudava a rota, mudava a vida, mudava a atitude. É essa pessoa que Deus está procurando. Deus sabe que você não é perfeito, Deus sabe que você tem falha, Deus sabe que você comete erros, mas Ele quer um coração contrito, quebrantado, alguém que adora, alguém que exalta, alguém que se prostra nos pés do Senhor e dá glória ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Sabe por que Davi foi escolhido? Na hora que dobrou os joelhos diante de Samuel, estava ali o homem de coração quebrantado, o homem que tinha um coração voltado para Deus, que já adorava, que já tocava harpa, que já cantava salmos, que já adorava a Deus quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava percebendo. Havia uma alma contrita. Só que quando Samuel olha para Davi, Davi dobra os joelhos. Deus falou assim: aqui está alguém que eu escolhi, e esse alguém é filho de Jessé. Repita comigo: esse alguém é filho de Jessé. Pega esta palavra de Deus para você. Você acha que Deus começou a trabalhar na sua vida agora? Você acha que Deus começou a trabalhar na sua vida agora? O seu pai, a sua mãe, já faz parte dos planos de Deus para a tua vida. Você não deu glória porque você não entendeu. Você acha que Deus começou a trabalhar na vida do Renato, da Jade, do Alex, do Eduardo, do Felipe agora? Não. Há mais tempo Deus tem trabalhado na nossa história. Na hora que você cai de joelho diante do profeta para receber a unção, alguém pensa: Davi começou a história dele agora. Não, Deus já estava trabalhando na linhagem de Jessé. Sabe quem é Jessé? Sabe quem é Ruth? Sabe quem é Noemi? Sabe quem é todo esse povo que passou por altos e baixos, saindo de uma terra para outra, passando fome e necessidade? Deus já estava cuidando daquela família, Deus já estava cuidando daquela geração. Você não sabe, mas Deus tem honrado a tua casa, a tua família, os teus pais. Deus tem história com a tua família. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para receber a palavra. Levante a mão para dar lugar e dizer: obrigado, Senhor. A Bíblia diz que um homem abandonou Jerusalém por causa da fome. Foi morar em Moabe, na terra dos Moabitas. Lá esse homem morreu. Os 2 filhos morreu. Ficou a viúva e as 2 noras. Noemi era a mulher, ficou Ruth e Orfa. A Bíblia diz que aquelas mulheres voltaram para a terra de Jerusalém depois que passou o período da fome. Uma delas desistiram no meio do caminho, mas uma delas, a Ruth, disse para aquela sogra: estou contigo, o teu Deus é o meu Deus, a tua família é a minha família, o que eu comer você come, nós estamos agora irmã e vamos viver junto. E a Bíblia diz que Deus colocou Boaz na vida de Ruth. Boaz era parente de Noemi, confortou o coração daquelas mulheres. Fazendas e propriedades perdidas foram recuperadas. Noemi já não tinha mais brilho nos olhos. E a Bíblia diz que então Deus, aleluia, colocou um neto nos braços de Noemi, que foi pai de Jessé, a
aquele que foi o pai do rei de Israel. Deus já estava trabalhando na tua história, na tua família. Você nem sabe, mas teu bisavô, tataravô, e põe avô nisso. Deus já estava trabalhando, Deus já está cuidando de você. Você nem sabe quantos livramentos, quanta coisa Deus já fez, mas a tua história não começou agora. Deus tem cuidado de você. Se você crê, recebe, toma posse em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu ouvindo o pastor Josué Gonçalves, Samuel Gonçalves, ele fala algo interessante. Ele diz assim: a troca ou a mudança de Davi por Saul não era apenas a mudança de uma família para outra, era a mudança também de duas tribos. Vai além do que você imagina. Parece que Deus estava pegando Davi e colocando no lugar de Saul, mas não, Deus estava pegando a família de Davi e colocando no lugar da família de Saul. Mas não era só isso, Deus estava pegando a tribo de Davi e colocando na tribo ou no lugar da tribo de Saul. As coisas vão mais longe do que você pode imaginar. Sabe onde é que essas mudanças começaram? Provavelmente começou quando eles estavam no Egito. A Bíblia diz que Benjamim, que era da tribo de Saul, era o patriarca da família, foi preso porque José botou um copo dentro do saco de trigo que ele tinha. Foi colocado aquele copo dentro e ele ficou preso. Na hora que ele ficou preso, então Davi disse: agora vocês podem ir embora. Fica ele preso. Aí o patriarca da família de Davi, que se chamava Judá, caiu de joelhos diante de Jessé e disse: tenha piedade, meu pai é velho demais, já sofreu um baque perdendo meu irmão José, o filho mais velho da esposa dele. Só sobrou Benjamim. Não prenda-o, coloque eu no lugar dele, eu fico no lugar dele, eu assumo a dívida, a pena que ele tem que pagar, eu fico. Sabe o que Judá estava dizendo? Eu vou ser punido no lugar dele. Na hora que Deus deu a oportunidade de trocar o reino, Deus lembrou talvez disso e disse: olha aqui, sabe o que foi que Judá fez? Judá um dia quis ser punido, agora vai ser promovido. Deus estava reconhecendo o que alguém fez lá no passado. Você não sabe o que está acontecendo hoje, mas Deus está se recordando de feitos do passado, de ações do passado, de alguém que teve coragem de se arriscar, de alguém que teve coragem de morrer, de alguém que teve coragem de botar o pescoço a prêmio. Mas Deus está reconhecendo hoje, Deus está dizendo: eu estou recompensando, eu estou recompensando, eu estou recompensando. Levante a sua mão para o céu e adore o nome do Senhor Jesus. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a presença do Senhor. Adore a Ele onde você está, adore. Dê graça, porque é um passado que você nem sabia que existe, mas existe. Existe Deus trabalhando na tua família. Oh, Deus está trabalhando na sua genealogia. Deus está trabalhando na tua história. Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando no teu casamento. Deus está trabalhando na vida dos teus filhos. Você nem sabe, você nem sabia, você nem tinha ideia, mas Deus está trabalhando. Há muito que o diabo vem tentando destruir a tua geração, porque ele não queria que ver você sentado no trono. Mas Deus está dizendo: eu guardei. Ele colocou o alcoolismo, Ele colocou as drogas, Ele colocou a prostituição. Há tempo que Ele vem tentando destruir a tua casa, mas Deus guardou, Deus guardou, Deus guardou, porque Ele tem um plano para a tua vida. Quem é que pode dar glória ao nome de Jesus? Oh, quem é que pode dar glória ao nome de Jesus? Eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. Aleluia, aleluia. Ah, Deus maravilhoso, oh glória. Oh, aleluia, aleluia.
Aleluia, oh presença gloriosa. Deus é bom o tempo todo, eu posso dar glória ao nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando Davi joelhou ali, irmão, não era só a genealogia passada, mas a genealogia do futuro. Estava Deus colocando na vida daquele homem. Quando você ler Mateus capítulo 1, a Bíblia vai colocar 14 gerações de Davi para chegar em quem? No Messias. O Cristo, o Messias, veio da família de Davi. Há um plano glorioso através de você. Você não está entendendo a dimensão espiritual. Quando Jesus chega numa família, não é de gente perfeita. Jesus chega numa família que tem Betseba. Jesus chega numa família que tem Tamar. Jesus chega numa família em que tem quem? Ruth, Noemi. Jesus chega numa família que tem Davi. Jesus chega numa família que tem Absalão. Jesus chega numa família cheia de pessoas imperfeitas, mostrando que Ele é o Cristo, que veio como homem para corrigir e consertar passados e dar oportunidade a quem não tinha. Oh, eu não sei como foi que você entrou aqui esta noite com medo até e vergonha do seu passado, mas Deus está dizendo: eu estou fazendo tudo novo. Eu estou convertendo, porque eu sou o Deus da sua história. Aleluia! Traz Davi. Ninguém come enquanto esse rapaz não chegar. E quando ele entra na porta, está todo mundo sentado. E o texto diz que Samuel ficou de pé. Ficou de pé e Deus disse: este é o homem, é esse que eu estou escolhendo. Oh, aleluia. Pelos meus critérios você não seria escolhido. Talvez pelos critérios da instituição você não será escolhido, mas pelos critérios de Deus você faz parte da escolha. Você está nos planos de Deus. Você está nos planos de Deus. Ele te viu e Ele te contempla lá detrás das malhadas das ovelhas. E alguém vai dizer assim: ah, pastor, como é que eu posso sofrer tanto? Estou aqui nesse anonimato. Ah, meu irmão, é nesse anonimato que Deus vai formando os grandes heróis, os grandes valentes das grandes conquistas, das grandes vitórias. Esse momento de apacentar ovelhas, esse momento de cuidar de ovelhas, esse momento de ser esquecido, esse momento de ser largado fora de um almoço, esse momento de ser largado fora de um banquete, é Deus travando você, preparando você. Porque você vai ter testemunho para contar para o rei Saul. Vai dizer: eu tenho experiência, porque eu já matei leão, eu já matei urso, ou eu já fiz coisas tremendas, porque Deus já me usou. Você está escrevendo a sua história. Aleluia. Oh, aleluia, aleluias. Você não tem ideia do que você está escrevendo. Você não tem ideia desses momentos sós. Apacentar ovelhas era uma solidão terrível. Era pegar aquele rebanho de ovelhas e sair andando só. O único barulho que você ouvia era dos animais. Se algum deles tivesse um sino, você ouvia o barulho. Se não, a ovelha é um animal muito silencioso. Reparar num canto, deixar elas pastando e sentar ali, ou ficar em um lugar só contemplando o rebanho. E a mente dominada pelo lugar da solidão, sozinho, anonimato. Mas era nesses anonimatos, nessa solidão, nesses lugares tão desertos, que Davi conseguia compor melodias
e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Era olhando para as ovelhas, era olhando para aquele rebanho, era contemplando os desertos, os lugares silenciosos que Deus ia falando, adorando. Ninguém estava vendo, ninguém via, mas Deus estava vendo. Ninguém sabia, mas Deus estava sabendo. Ninguém contemplava, mas Deus estava contemplando. Quando o profeta olhou, até o profeta se enganou, até quem tinha visão de Deus não estava vendo, mas Deus estava no controle de todas as coisas, e dizia: não é esse Samuel, não é esse Samuel, manda passar, passa mais outro, passa esse outro. Eu não sei qual era todos os defeitos dos irmãos de Davi, mas Deus tinha escolhido Davi, e quando Deus escolhe, é Ele que escolhe, é Ele que separa, é Ele que seleciona, porque Ele é Deus dos céus e é Deus na terra, e está no controle de todas as coisas. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus? Os critérios de Deus não são os critérios dos homens. Os métodos de Deus não são os métodos dos homens. Por isso fica a grande lição desta mensagem esta noite: nenhum de vocês são rejeitados por Deus. Pode ser rejeitado pelo homem, pode ser esquecido pelo homem, mas Deus te escolhe, Deus te chama, e Ele tem algo tremendo através da tua vida, através da tua história. Você crê nisso? Aleluia. Davi recebeu unção, mas não mudou do dia para a noite. Davi continuou servindo. Diga comigo: a unção não tira a capacidade de servir. Continua servindo. Davi continuou tomando conta de ovelha. Imagine que hoje, terça-feira, foi o dia que Samuel chegou na casa de Davi. Deu meio-dia, recebeu o óleo, foi ungido. Quarta-feira, amanhã, 5 horas da manhã, Jessé: Davi, ai meu filho, cuidar das ovelhas, vai. Não, pai, agora não. Agora Davizinho é rei. Não tinha o trono ainda, tinha unção, mas precisava continuar sendo preparado. Aleluia. Oh, aleluia. Primeira profecia que recebi de que Deus faria algo grande, seria um profeta, um pastor dessa nação. Deus falou para mim quando eu tinha apenas 17 anos de idade, mas continuei sendo o garoto de 17 anos de idade, para ser consagrado a diácono aos 20, para ser consagrado a presbítero aos 26, para ser consagrado a evangelista aos 30, para ser consagrado ao pastor aos 35. Ah, meu irmão, é uma estrada. 17 anos, e a gente acha que Deus vai fazer do dia para a noite. Deus falou com você que você tem algo tremendo e lindo. Continua servindo, continua levantando todo dia de manhã, trabalhando, continua cooperando, continua cantando, continua compondo, continua cuidando das ovelhas, continua fazendo o que Deus chamou para fazer, e as oportunidades começarão a surgir a partir da unção que Ele colocou na tua vida. A unção vai começar a fazer a diferença. E o texto diz que nunca mais o Espírito de Deus saía da vida de Davi. Sabe o que mudou? Davi agora tocava ovelha cheio da unção. Davi agora cantava cheio da unção. Davi ia para o campo cheio da unção. Davi guerreava cheio da unção. Deus está colocando unção na tua vida. Fica de pé que eu vou orar por você em nome de Jesus. Oh, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Começa a orar comigo agora. Diga: eu quero, Senhor, esta unção. Eu quero esta graça que me capacita. Eu quero esta graça, Senhor, que me escolhe, que me chama. Todos fomos chamados para a salvação.
Todos os homens são chamados para a salvação. Mas entre aqueles que são chamados para a salvação, Deus faz um chamado específico. Deus chama pessoas para ministérios, para dons espirituais. Alguns Deus chama para ser profeta. Outros Deus dá o dom da música, para cantar, para tocar, para pregar, para pastorear, ou para evangelizar, para áreas de socorro, ministérios e mais ministérios Deus tem para a sua igreja. E você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, o Senhor que sabe, o Senhor que me escolheu, o Senhor que me chamou. Ou talvez você estava se negando por causa da sua família, da trajetória que você tem da sua família, do legado que você tem familiar, que alguém deixou marca na sua vida. Mas você essa noite pode orar comigo: Senhor, eu entendo o teu propósito, eu entendo o teu querer, eu entendo a tua vontade, eu entendo a tua vontade, Senhor. Oh, Espírito de Deus, visita o teu povo agora, visita a tua igreja agora, visita esta igreja agora, visita os teus filhos agora, Pai. Vai colocando unção, vai colocando unção, a unção vai fazendo a diferença, meu Deus. Oh, a unção vai começar a fazer a diferença. Se você crê, recebe a unção de Deus. Bacana, laia. Adore o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Oh, oh, adore o nome do Senhor Jesus. Oh, adore o nome do Senhor Jesus. Oh, adore o nome do Senhor Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. A presença de Deus está aqui, a presença do Espírito Santo está sobre a tua história, sobre a tua família, sobre a tua casa. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glórias. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Poder sentar, queridos. Glória a Deus. Queridos.